A Bíblia explica as relações nossas com a divindade e com o próximo como sendo essenciais a nós. Na narrativa do Gênesis, nós vemos literalmente que Deus criou o ser humano. E Deus foi a primeira companhia do ser humano. Mas Deus disse uma coisa muito curiosa. Ora, raciocine comigo. Deus estava na companhia do homem, o homem na companhia de Deus. Mas chega um momento que Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Como só? Ele não tinha Deus? Um amigo meu criou uma frase simples, bem objetiva, para explicar essa passagem do Gênesis. Ele disse o seguinte: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Assim, na base das três principais tradições religiosas monoteístas, o judaísmo, o catolicismo e o protestantismo, estão textos muito profundos sobre as relações humanas. Pena que nós não compreendamos tão bem quanto nós deveríamos. Nesse contexto, não é estranho que todo o ensino de Jesus associe espiritualidade e relacionamento. Jesus diz que quando formos apresentar a nossa oferta e percebermos que alguém tem alguma coisa contra nós, precisamos deixar a oferta no altar, nos reconciliarmos com essa pessoa e depois voltarmos para apresentar a oferta. Ele também nos orientou: faça pelos outros o que você quer que seja feito por você. Ele disse também o seguinte: quem quiser ser o primeiro, seja o servo. E ele mesmo deu exemplo da importância do outro quando lavou os pés dos discípulos. E ele disse assim: se eu que sou mestre e senhor vos lavei os pés, façam o mesmo com as outras pessoas. Todas essas citações mostram que para Jesus as relações são absolutamente espirituais. Por isso sentimos um terrível vazio na alma quando nos falta afetividade. Pensamos muito naquilo que é macro e acabamos banalizando as coisas simples. Preste atenção numa coisa. Entre em casa de maneira lúcida e significativa quando você vier do trabalho. Pare um pouco e pense assim: eu estou entrando no lugar mais importante do mundo. O lugar onde estão as pessoas que eu mais amo. E eu preciso demonstrar esse amor. Alguns abraços são apenas políticos. Quando a gente está em ocasiões sociais, muitas vezes nós recebemos abraços que não têm alma, são apenas formalidade. Mas quando você abraçar, não abrace o corpo da pessoa, procure entrar em contato com a alma dessa pessoa. Abrace o espírito dessa pessoa. Faça com que essa pessoa sinta o seu aconchego. Porque um só abraço sincero é capaz de renovar as forças de uma pessoa. Certa vez, eu estava muito cansado, estressado. Estava no limite das minhas forças e ainda tinha muita coisa que fazer. Então, em um determinado momento, um amigo chegou para mim e me deu aquele abraço de alma. E aquilo renovou o meu coração. Me deu uma sensação imediata de bem-estar. Hoje é um excelente dia para você fazer boas atitudes para com as pessoas. Atitudes que curem a alma das pessoas, que mudem o dia das pessoas. Um só elogio eleva a autoestima do outro, traz uma sensação de aceitação, de completude. Essas atitudes não podem faltar em nossas relações. São coisas que nós temos esquecido ao longo do tempo. Além das relações, temos um desejo profundo por realizações. Todos os seres humanos são criativos, são empreendedores. Isso está na gênese da nossa formação. Uma frase desperta a nossa atenção no relato da criação, no Gênesis. A Bíblia diz assim: viu Deus que tudo era bom. O texto não diz, viu Deus que tudo era perfeito. Diz que viu Deus que tudo era bom. Por quê? Porque o que é perfeito não precisa ser modificado. Por isso, Deus não fez um mundo perfeito, fez um mundo bom. O que é bom pode
precisa e deve ser melhorado. Deus quer a nossa contribuição no mundo. É importante entendermos a nós mesmos como cidadãos do mundo, como cooperadores de Deus. Trabalhar, criar, produzir, está no DNA humano. Veja isso de outra maneira na Bíblia. Está escrito no Gênesis: cresçam, multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre as aves, sobre as feras do campo, sobre as águas. Em outras palavras, o que é que Deus está nos dizendo? Produzam, criem, melhorem. Jesus nos ensinou a dar um sentido espiritual às nossas realizações. Por que a nossa vida precisa de um significado espiritual? Porque sem essa dimensão da vida, o que nos resta é o vazio. A eternidade, a amizade com Deus, a companhia de Deus é o que dá sentido à nossa vida na Terra. Ele disse qual deve ser a nossa razão de trabalhar. Jesus diz assim: trabalhai pelo alimento que não perece. Em outras palavras, ele nos ensina que existe algo mais, algo que é imprescindível para a nossa alma. Existem outros tipos de alimento. Por isso ele nos orientou a buscar no trabalho muito mais do que o nosso ganha-pão. Ele disse assim: olhem para as aves do céu. O que ele está dizendo em outras palavras? Para esvaziarmos o nosso coração de toda a nossa ansiedade pela vida. Jesus ensinou que falar de seu amor aos outros é uma tarefa nobre. Ele disse: vão pelo mundo, preguem o Evangelho para todas as pessoas. Porque para além do desejo por relações, por realizações, a alma humana anela por uma terceira dimensão, que é o significado. Viver apenas para cumprir o tempo da nossa jornada terrestre não traz sentido à vida. Existem, por exemplo, alguns velhinhos que vivem apenas porque estão vivos, mas não têm mais vontade alguma de viver, não têm mais sonhos, não têm mais desejos. Sua vida paralisou, perdeu o sentido. Estão apenas